pessoal, nesse vídeo aqui então nós vamos falar sobre alguns cálculos, né? Então cálculo do diâmetro dos furos para receber os rebites, né? E vamos aí relembrar um pouco um assunto que a gente já viu lá em resistência dos materiais no ano passado, né? Que é o cálculo da quantidade de rebites que eu preciso utilizar numa junta, tá bom? Então primeiramente bem simplesinhos, né? Questão do cálculo do diâmetro do furo para receber o rebite. Então obviamente o furo do rebite, ele precisa ser maior, né, do que o diâmetro do rebite que ele vai receber, né? E tem uma formulinha prática, né, empírica também, para achar esse valor do diâmetro do furo, né? Ele precisa ser o diâmetro do rebite, do corpo do rebite, multiplicado por 1,06, uma constante empírica aqui, né? Então bastante simples, o diâmetro do furo então vai ser maior que o diâmetro do corpo do rebite, né? Simplesmente, então vamos ver um exemplo, né? No exercício ali do vídeo passado, nós achamos aí a especificação do rebite para receber aí, para unir duas chapas, uma de 4 e uma de 5 milímetros, né? Então chegamos nisso aqui. Se tiver dúvida é só olhar o vídeo passado. A pergunta agora é qual vai ser o diâmetro do furo, né, realizado nas chapas para receber esse rebite aqui que a gente especificou, né? Muito simples, né? Então, lembrando que a gente vai fazer as contas então em milímetro, né? Para converter polegada fracionária em milímetro é só multiplicar por 25,4. Né? Então, no caso, comprimento útil de 3 quartos, né? 3 quartos equivale, né? 3 dividido por 4 é 0,75, multiplicado por 25,4, isso equivale a 19,05 milímetros, né? E 1/4 de polegada, que é o diâmetro, né? Que é o que a gente quer saber, 1 dividido por 4 é 0,25, vezes 25,4, que é 6,35, né? Em milímetro. E aí aplica diretamente a fórmula, né? Eu tenho o valor do diâmetro, né? 6,35, e esse resultado aqui dá 6,73, né? Então esse aqui tem que ser o diâmetro do furo que eu tenho que fazer para receber esse rebite. Bem simples, né, gente? Legal. Bom, então agora, gente, vamos lá relembrar lá de resistência dos materiais, né, que a gente viu no ano passado, como é que a gente calcula a quantidade de rebites que a gente precisa para unir as chapas aí, ou elementos que são submetidos a esforços de cisalhamento, né? Então, se a gente for lembrar lá que a gente estudou em resistência dos materiais, né, nos esforços de cisalhamento, a gente vai lembrar que existem algumas equaçõezinhas, então, para a gente calcular qual que é a quantidade de parafusos relacionado com a força, relacionado com a tensão de cisalhamento, né, a que o elemento é submetido, né? Então, assim, ó, a quantidade de rebites, né, para ser utilizada numa junta deve ser dimensionada considerando os esforços de cisalhamento, né, que é esse F na equação aqui, ó, né? Aqui os rebites estarão sujeitos, e a resistência do material, que é essa tensão, né? Então a gente vai utilizar o valor da tensão admissível, né, do material do rebite, né? Que o material, então, ele pode ser alumínio, aço, latão, cobre, como a gente viu, né? Cada um desses materiais tem uma tensão admissível diferente, né? Então, as condições, então, para a gente achar essa quantidade de rebites é a seguinte, né? Vejam que nessa equação aqui, ó, vamos usar essa equação aqui, ó, né, para cisalhamento simples, né? Quanto maior a tensão, menor a quantidade de parafusos. Eles são inversamente proporcionais, né? O contrário também é válido. Quanto menor a tensão, maior a quantidade de parafusos. São inversamente proporcionais aqui, ó. Isso considerando uma mesma força, né? Então, assim, ó, quando eu tiver a quantidade mínima de parafusos, eu tenho a tensão máxima a que esse rebite, parafuso não, rebite, né? A tensão máxima a que esse rebite está sendo submetido aí, né? Quanto menor a quantidade de parafusos, maior é a tensão de cisalhamento a que o rebite está sendo submetido. Tá? A gente vai lembrar do conceito lá que a gente tinha dois modelos, né, de resistência de materiais. O cisalhamento simples, é que eu tenho duas chapas que são apoiadas, né, entre si,
e um rebite aqui que está segurando o esforço de cisalhamento entre as chapas, né? No cisalhamento duplo, eu tenho duas chapas, né, que estão puxando para um lado e uma chapa puxando para o outro, né? A gente viu que nessa situação a equação é um pouquinho diferente, né? Então, legal. Como é que é a condição para saber se isso aqui vai aguentar ou não, né? A tensão máxima a que o rebite vai estar sendo solicitado, ela tem que ser menor do que a tensão admissível do material. E a gente está lembrado que a gente viu algumas situações aqui como a gente acha a tensão admissível, né? Então, no mínimo, ela tem que ser a tensão de cisalhamento do material que eu estou utilizando ali, né? Numa condição do projeto, às vezes eu tenho a coeficiente de segurança, né? Para me ter segurança que o material ele vai suportar condições aqui imprevistas no projeto. Então, a tensão de resistência a cisalhamento do material vai ser dividido por um coeficiente de segurança. Mas, de qualquer forma, para simplificar, eu vou considerar que a tensão admissível é a máxima tensão que o material vai poder suportar no meu projeto, tá? Considerando as condições de projeto. E essa tensão máxima, né, que o material vai poder resistir, né, então que é a tensão admissível, ela tem que ser maior do que a tensão que o rebite vai estar suportando aqui pelas cargas de cisalhamento que vão estar sendo aplicados ali. Tá bom? Isso aqui então a gente viu lá em resistência dos materiais do ano passado, né, e no esforço de cisalhamento. Né, para a gente relembrar um pouquinho, né, esse é um exercício que a gente passou lá na época então, né? A gente colocou uma junta, né, com cisalhamento duplo, né, com múltiplos elementos de fixação. Então a gente falou que cada rebite tem 4 milímetros de diâmetro, né, que suporta uma carga de 20 mil newtons, né? E a gente dá qual é a resistência ao cisalhamento do material do rebite, que é 488 megapascal. E pergunta qual é a quantidade de rebites necessárias, né? Então, aqui são os dados, né, que o problema dá, né? E a gente tem a fórmula que norteia aqui uma condição, um modelo de cisalhamento duplo, né, com múltiplos elementos de fixação, né? E aí, primeiramente, a gente calcula qual é a área da seção transversal do rebite, né, sabendo que o diâmetro dele é 4 milímetros, né, é esse daqui, então, fazendo as continhas. E aí, depois de tendo calculado a área da seção transversal do rebite, eu faço o cálculo do número de parafusos utilizando essa expressão aqui, para esse modelo de cisalhamento duplo, né? Então, isolando aqui o N, né, que é o número de parafusos, né, jogando o N para lá, para o numerador, e a tensão de cisalhamento para baixo, né, eu isolo o número de rebites aqui. E aí tá fácil, né, porque eu já tenho todos os valores. Tem o esforço, a força de cisalhamento que é dada, tem a área que eu calculei anteriormente, e tenho a tensão admissível de projeto, que é a máxima tensão que o material vai suportar. Eu acho então a quantidade mínima de parafusos, de rebites, que eu vou utilizar. Substituindo na equação, fazendo essa continha, eu tenho que o número de parafusos de rebites mínimos é 1,63. Como não existe, né, metade de rebite, né, eu utilizo então 2 rebites para suportar essa tensão provocada por esse esforço de cisalhamento aqui, né? Lembrando que são 2 rebites de cada lado da junta aqui, ó. Tá bom? Então, quem tiver dúvida, é só recordar ali a disciplina resistência dos materiais do ano passado ali, tá? Mas vocês já aprenderam, então, como calcular a quantidade de rebites que eu preciso ter numa junta para suportar o esforço de cisalhamento, né, para um material que eu vou escolher aí, tá bom? Tranquilo, gente? O vídeo próximo a gente vai falar sobre os tipos de rebitagem e defeitos de rebitagem, tá bom? Até o próximo vídeo.